Olá, gente boa, boa noite, queridos, boa noite, Igreja do Senhor, boa noite, meus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, permeando a vida de cada um, o lar de vocês, a vida de cada um de nós. Que Deus assim os abençoe, amém? Bom tê-los aqui, tempo de louvor, de gratidão, de cultuar o Deus, Senhor de todas as coisas, todo-poderoso, soberano, mas o mesmo Deus também, misericordioso, que se chega perto de cada um de nós e através do seu Espírito Santo sonda os nossos corações e certamente conhece exatamente como somos, como estamos e aquilo que nós precisamos. A Ele, portanto, toda honra, né? Claro, toda glória e todo poder que já pertence a Ele. Nós apenas e tão somente declaramos essa palavra ao Senhor. Amém? Espero fazer junto com vocês esse mesmo tom, né? Todos juntos, no mesmo espírito. Sejam bem-vindos nesse culto, desse domingo, que nós estamos reunidos, o último mês, o último domingo, né? Do mês de abril, desse mês 4. Estamos já iniciando daqui a pouquinho, se assim Deus permitir, o mês de maio. Nós ainda estamos nos reunindo apenas remotamente, né? Na agenda da igreja, as terças-feiras de oração, quintas-feiras nossa live, a nossa querida escola dominical, como foi hoje de manhã, né? Pelo Meet do Google, aulas às 9 horas, aulas às 10 horas e também às 11 horas o trabalho pelo Facebook com as crianças. E o nosso culto que tem funcionado aqui pelo Facebook da Quarta IPA e pelo YouTube também. Então, que você nos ajude a divulgar, você pode compartilhar ao final da reunião, você pode, na verdade, falar para as pessoas, se quiserem acessar esse momento também todos os domingos às 19 horas. Esperamos em Deus, queridos. Essa é apenas uma previsibilidade que eu passo para vocês. Esperamos em Deus, de acordo com aquilo que está acontecendo no município, pela questão da pandemia, pela questão de todos os rigores, né, e cautelas que temos que ter ainda, de retornarmos brevemente para nossas reuniões presenciais, começando pelos cultos. Certamente, queira Deus, que seja agora no mês de maio. Ainda assim, aguardem notícias. Enquanto isso, continuamos cuidando de algo que não é talvez o essencial, mas precisamos cuidar, né, da casa do Senhor. Então temos cuidado lá da igreja, temos novidades, estamos arrumando, pintando, ajeitando, consertando, fazendo a manutenção necessária nas dependências da igreja, esperando que logo, logo tenhamos condições de, ao receber as pessoas, os irmãos, os queridos, familiares, o povo de Deus, nós possamos ter um lugar mais adequado para assim fazer. Amém? Nosso abraço a todos vocês, muitas saudades. Nós vamos iniciar esse momento de culto, queridos, né, diante do Senhor, lendo um texto que é muito querido, meu pessoalmente, eu acredito que muitos de vocês possam conhecê-lo, que é na profecia de Isaías, capítulo 12, ou como diz o carioca, capítulo 12, capítulo 12, dos versos 1 até o verso 6. São apenas 6 versículos desse capítulo. Cânticos de louvor pela salvação é o título desse pequena porção, iniciando esse momento. Você se junte a nós, abre a sua Bíblia, compartilhe aí com seus queridos, com seus amigos, na sua sala, onde você estiver. Isaías capítulo 12, versos 1 a 6. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Naquele dia vocês cantarão, eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas tua ira passou. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e meu cântico, e ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor, louvem seu nome. Contem aos povos o que ele fez. Anunciem que seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião, está chamando o povo de Deus aqui, né? Todos os habitantes de Sião, celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel, que vive em seu meio. Amém. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, queridos. É claro que essa é uma palavra que foi direcionada para o povo de Deus no passado,
Mas hoje o novo Israel de Deus, sabemos, claro, é a igreja do Senhor. Essa agência missionária que o próprio Espírito Santo dirige, o próprio Espírito Santo permeia, e as portas do inferno, diz a palavra de Deus, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então que nós tenhamos aquela clareza, né, de que Jesus é o cabeça e nós somos apenas membros do seu corpo. Ele é o cabeça do corpo desse organismo vivo que é a igreja do Senhor. Sinta-se em casa, sinta-se vinculado, sinta-se incluído, sinta-se acolhido nesse momento. A igreja é isso, queridos. É a reunião dos salvos em Cristo, embora pecadores, mas certamente agora perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Damos graças a Deus por esse encontro e usamos as palavras do próprio Isaías, que é o profeta messiânico, como todos sabem, né? Que diz: naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor, louvem o seu nome. Qual dia? Todos os dias, enquanto estivermos fôlego, nós podemos dizer: Senhor, glorificado seja o teu nome. Obrigado, obrigado e obrigado. Louvado seja Deus. Esse é o nosso momento de gratidão, de invocação. E nós queremos chamar você para orar conosco agora e depois nós louvaremos o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Ó Deus amado e querido, louvado, bendito seja o seu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, no início dessa noite, ao estarmos reunidos no nome de Jesus como igreja do Senhor, como povo teu, ó Pai, escolhido, separado. Nós queremos, Senhor, te agradecer pelo teu grande amor, te agradecer pela tua providência diária na nossa vida, pela certeza, Senhor, que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai que não seja da tua autorização. Nós temos plena convicção, Senhor, de que o Senhor controla todas as coisas com a majestade, Senhor, do teu poder, com o cetro, Senhor, de equidade que está nas tuas mãos, ou seja, o Senhor derrama as bênçãos, o Senhor derrama chuva, ó Deus, como diz a palavra, sobre justos e injustos. O Senhor cuida, ó Deus, daqueles que são teus, e especialmente o Senhor derrama graça através do seu amor àqueles que creem e àqueles que têm recebido, ó Deus, essa graça através da fé, crendo no amor e na obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por essa certeza de que o que Cristo fez por nós, pela fé, crendo, é a nossa garantia de que nós também recebemos essa mesma bênção, essa mesma bendita salvação e nos prepara nessa terra, Senhor, para um dia estarmos na eternidade contigo. Obrigado porque podemos desfrutar da presença benfazeja, gloriosa, ó Deus, consoladora do teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus, porque nesses dias que vivemos tão difíceis, ó Pai, nós certamente podemos contar contigo. Nós podemos, ó Deus, dizer, abrir o coração e rasgar a nossa alma diante do Senhor e dizer o que somos, o que precisamos e aquilo, ó Deus, que nós realmente temos desejado diante da tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a orarmos como convém. Ensina-nos a desejar os teus desejos segundo a tua santa vontade. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a tua palavra, para que sejamos edificados, para que sejamos, ó Deus, trabalhados por ti, para que possamos crescer na nossa fé, para que possamos crescer na nossa intimidade com o Senhor, e para que tudo isso, Senhor, redunde numa absoluta consciência, ó Deus, de que tudo que acontece em nossa vida rigorosamente segue o plano do Senhor, nada foge ao teu controle. Obrigado por esses momentos de culto, por esses momentos de invocação, de louvor. Aceita, ó Deus, a oferta do nosso coração na tua presença. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos e te invocamos para perto de nós, hoje e nos momentos e nos dias que virão, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus, irmãos, cantando ao Senhor. Convido você a se juntar a nós. Cantemos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Não há nada melhor, Senhor, do que estar na tua presença, do que te contemplar, ó Deus, a beleza da tua santidade. Os jovens se cansam, os moços de exaustos caem, mas aqueles que esperam em ti, Senhor, sobem com asas como águia. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti.
poder do teu amor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus podemos adorá-lo e apresentar a Ele as nossas palavras através dos cânticos, de uma forma maviosa, de uma forma bem íntima, né? Nós podemos dizer, como dissemos, através dessas palavras ao Senhor. Amém, irmãos? Queridos, nós louvamos a Deus por esse tempo precioso de culto, e eu sempre tenho, na medida em que há possibilidade para isso, lembrado os irmãos e agradecido, lembrando os irmãos, né, que somos agradecidos pela fidelidade da igreja. Nesses tempos de pandemia, eu acredito que você, como qualquer pessoa, tem passado sim por situações mais difíceis, inclusive na área financeira. E não é diferente com a vida da igreja, porque a igreja, na verdade, ela é sustentada pelos dízimos e ofertas alçadas de quem? Dos seus membros, daqueles que são realmente membros comungantes da igreja. E quase sempre, ou muitas vezes, também recebemos ofertas que vêm tanto de pessoas que ali congregam, mesmo algumas delas não sendo membros, e mesmo de pessoas até de fora, como já aconteceu, que querem doar para o trabalho social, para o trabalho meritório da igreja, para o trabalho da evangelização, para o trabalho missionário, e assim tem sido, e eu louvo a Deus por isso. A gente aprendeu aqui em casa que a fidelidade do Senhor é uma das pedras de toque da nossa vida espiritual, né? Cremos que não se trata de barganhar com Deus, não se trata de nós negociarmos, porque isso é impossível. Ainda que tentássemos fazer qualquer coisa nesse sentido, nunca nós estaríamos remunerando aquilo que Deus fez. Primeiro, que não se remunera isso. Segundo, que não haveria valor neste mundo para se pagar a obra da cruz, a obra da salvação, a obra da redenção. Mas eu digo tudo isso por quê? Porque certamente a igreja passa também por momentos difíceis. E eu louvo a Deus pela fidelidade do Senhor na vida de cada um de vocês, ou daqueles que estão nos acompanhando, que são membros da igreja. Essa palavra não é exatamente para os nossos amigos, né? Mas com certeza que vocês também possam ver que a vida da igreja é isso. É um privilégio nós estarmos ofertando, né? Dizimando, acertando nossa vida pessoal com Deus. Não se trata de uma obrigação, mas se trata de uma atitude cultica de cada um de nós, uma atitude de obediência e uma atitude de devoção ao Senhor. Alguma coisa que seja real, alguma coisa que seja constante e alguma coisa que faça parte da nossa vida e que certamente nos faz feliz em assim participar e assim fazer. Então, que nós continuemos a fazer a nossa parte, que nós continuemos a dizimar, que nós continuemos a contribuir, que nós continuemos a fazer isso, irmãos. A palavra de Deus nos diz, eu nunca deixo de lembrar, né? Quando Paulo fala aos Filipenses, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, diz Paulo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É uma expressão clara, quem conhece a vida do apóstolo Paulo sabe que é verdade isso que ele diz. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, diz Paulo, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele diz isso. E sabeis também, ele completa, né? Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, ele está localizando a situação aqui, né? Nenhuma igreja, se associou comigo no tocante a dar e receber, senão somente vocês, somente vós outros. Note, dar e receber. Interessante que Paulo já prenuncia essa realidade, falando claramente que o ato de você dar, de você entregar, é porque Deus tem nos dado. Nós temos recebido do Senhor, o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor, a fidelidade de Deus na nossa vida. Por isso que eu sempre digo que não é uma troca, mas é apenas você reconhecer o que Deus é, saber que tudo é dele, e você apenas e tão somente entrega, devolve, consagra ao Senhor aquilo que ele tem colocado em tua vida. Então que Deus continue dando essa visão clara para cada um de nós, e que nós assim continuemos fazendo. Amém, amém, irmãos? Com certeza nós estaremos com isso, ajudando aqueles que não têm, abençoando a vida de pessoas que precisam, fazendo o trabalho social também, e ao mesmo tempo abençoando a casa do Senhor, porque certamente, fazendo assim, nós estaremos, irmãos, quebrando qualquer tipo de jugo, de mentira ou de engano que porventura tentem tirar da nossa mente
aquela convicção de que tudo é do Senhor, começando por nós mesmos. Amém? Graças a Deus por essa bênção. Dito isto, queridos, eu quero dizer para vocês que nós temos um tempo de oração agora, um tempo claro que possa nos ajudar a lembrar de que nós somos devedores do grande amor de Deus. A Bíblia fala que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor, né, para os outros. Porque Deus, queridos, Ele nos deu, através do seu amor, aquilo que nós realmente precisávamos. Deus não nos dá o que merecemos, mas nos dá o que nós precisamos. Isso é misericórdia. É lançar, abrir o coração na miséria do outro. E é isso que Deus faz. Ele lança o coração dele na minha e na sua miséria humana. Porque certamente o que somos, irmãos, somos apenas pó, não somos nada, né? Hoje estamos com os olhos abertos, amanhã não sabemos mais se aqui estaremos, né? Mas glória a Deus, porque sabemos para onde vamos. Isso já nos conforta demais. Mas a Bíblia diz assim, lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos quando? Outrora, no passado, segundo as inclinações do quê? Da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele fala, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, ele repete, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois não de obras, né, ele diz, para que ninguém se glorie. E termina no verso 10 desse capítulo 2, dizendo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O plano perfeito de Deus é a redenção na vida de todo aquele que crê. Por isso que nós cremos, queridos, que nós somos resgatados do nosso pecado, da nossa carne, da questão desse mundo em que vivemos, e o fato também de que o inimigo aproveita todas as brechas possíveis para tentar de alguma forma tirar-nos do nosso caminho com o Senhor, tirar-nos daquilo que estamos centrados na palavra de Deus. Nossos maiores inimigos, queridos, continuam sendo, quando pensamos em delitos e pecados, exatamente isso, o curso deste mundo, né? O mundo, o próprio inimigo, Satanás e seus anjos, seus demônios, e a nossa própria carne. Por isso que nós possamos, nessa noite, nesse momento, orarmos agradecendo a Deus, porque o sangue de Jesus é sobre nós. E pela graça que somos salvos, Ele aplica esse sangue através da fé, que foi um dia nos dado, para que possamos receber realmente aquilo que Deus nos dá, que é a salvação, que é o perdão dos pecados e a certeza de que somos chamados filhos de Deus. Nós vamos orar agradecendo pelo perdão e também depois, ao final da oração, vamos interceder também por cada um de vocês, por todos nós, pela igreja, pelos amigos, pelos queridos e também orar pelo nosso país, orar por essa circunstância que ainda vivemos, que ora ainda estamos vivendo na nossa pátria. Oremos. Sim, ó Deus, nós te agradecemos pelo teu perdão, pelo teu amor. Obrigado pelo plano redentivo, pelo plano que o Senhor cumpriu em todos os detalhes, de maneira plena, cabal, perfeita, através de Jesus, o teu Filho amado, aquele que também, junto com o Senhor, coexistindo como Deus, junto com o Espírito Santo, aplica essa obra no meu e no coração de cada um dos meus amigos e irmãos que estão aqui. Por fé, ó Deus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela certeza de que a tua misericórdia nos assiste. Nós queremos sim confessar os nossos pecados e termos a certeza absoluta, Senhor, como já fizemos tantas vezes, de que pecados confessados são pecados perdoados por Ti. E o sangue de Jesus, o Teu Filho, nos purifica de toda injustiça e de todo pecado. Obrigado por essa certeza que nos acolhe, por essa certeza que nos dá segurança e pela convicção, Senhor, de que o Senhor renova em nós todos os dias um espírito inabalável, para que nós possamos nos apegar a essas verdades
que já cremos e possamos praticá-la no Teu nome. Queremos, Senhor, também, em nome de Jesus, clamar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado de São Paulo, pela nossa cidade de Araraquara. Ó Deus, clamar por essa circunstância que ainda vivemos da pandemia do coronavírus. Senhor, tantas pessoas se perdendo, tantas pessoas ainda se adoecendo, e agora nessa chamada segunda onda, Senhor, que estamos vivenciando, nessa cepa nova, ó Deus, esse vírus, Senhor, que se transmuta, que muda, que pode até mudar, ó Deus, para uma terceira situação ainda, se eventualmente puder assim acontecer. Enfim, vivemos em tempos, humanamente falando, Senhor, incertos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Na economia do Senhor, tudo está devidamente traçado. Por isso nós não nos desesperamos, mas crendo em Ti, apresentamos a Ti o nosso clamor, a nossa oração, a nosso pedido, ó Deus, para que o Senhor venha com misericórdia sobre o nosso Brasil, sobre a nossa cidade, sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, Senhor. Tem misericórdia. Especialmente oramos por aqueles que estão adoecidos, internados em enfermarias, ou principalmente em UTIs, ó Deus, pela circunstância que ora vivemos, ó Deus, muitas vezes por falta de medicações adequadas. Enfim, Senhor, vivemos, de certa maneira, ó Deus, quase que um caos social na saúde, Pai. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia das autoridades, Senhor. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes o temor do Senhor, para que possam, ó Deus, saber como gerenciar, como administrar essa situação. E somente o toque do Senhor, para que através da misericórdia, vidas possam ser resgatadas, Senhor. Abençoa os profissionais de saúde, especialmente aqueles da linha de frente, que incansavelmente têm trabalhado, Senhor. Lembramos de cada um deles espalhados por todo esse Brasil. Que o Senhor os sustente, que o Senhor os guarde, e que o Senhor possa continuar usando-os como, de certa forma, anjos do Senhor na vida de tantas pessoas. Obrigado pelo Teu grande amor. Pedimos que o Teu sustento, a Tua misericórdia também visite aqueles que têm passado por situações na economia doméstica, do lar, ó Deus, com relação a salário, sustento. Ó Deus, põe em Tuas mãos e, de certa maneira, Senhor, ajuda-nos a ver as necessidades do nosso próximo, para que possamos caminhar juntos nesse período ainda que vivemos. Fica conosco, receba a nossa gratidão. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado porque podemos clamar ao Senhor. Nós queremos Te adorar, Te bendizer e dizer muito obrigado, porque só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim oramos, assim Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar a Deus, irmãos, com mais uma canção, que você agora possa abrir o coração e abrir os seus lábios e cantar ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem o laço, nem veneno ou flechas vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é o meu escudo. Tu me cobrirás com Tuas penas,
seja o nome do Senhor. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos. Glória ao Senhor. Queridos, eu quero convidá-los para esse momento de palavra. Quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo, lá em Tiago, capítulo 1, epístola de Tiago, capítulo 1, dos versos 16 até o verso 25. Tiago, capítulo 1, versos 16 ao 25. Amém? Acharam aí? A palavra de Deus ao nosso coração nessa noite, para que nós possamos estar aqui esquentando o coração e pedindo a Deus que nos ajude a praticar essa palavra, amém? Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versos 16 até o 25, que nos diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Claro isso, né? Portanto, despojando-vos, tirando, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma, a vossa alma. Tornai-vos, pois, em seguida ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Já não lembra mais. Mas o verso 25, que é o que nós vamos ler juntos agora, diz: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Qual que é a lei perfeita da liberdade, irmãos? O evangelho da nossa salvação. Amém? E nele persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, nós vivemos um momento na vida cristã, em alguns momentos que a gente vive, em que nós somos defrontados, ou confrontados, aliás, com situações na vida prática, Porque enquanto nós estamos só na teoria, enquanto nós estamos só, digamos assim, naquilo que nós lemos, nós somos confortados, nós ficamos às vezes emocionados, ficamos pedindo a Deus que essa palavra seja verdade. E na prática? Mas quando chega na prática, como é que essa palavra ela se expressa na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas palavras, na maneira como nós agimos, na maneira como nós raciocinamos e pensamos, Sabendo, irmãos, que Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece a nossa alma, conhece o nosso interior, sabe o que vai aqui dentro. Ele sabe se aquilo que nós falamos, se está batendo com aquilo que nós cremos, Se Ele sabe se a nossa prática está de acordo com aquilo que nós temos lido, não só agora, mas no decorrer da nossa vida cristã. Por isso que não basta ler e ouvir, mas temos que praticar. Então, se você tivesse que hoje dar um nome para essa nossa meditação, não basta só ler e ouvir, mas temos que praticar. Ler é extremamente necessário. Ouvir, então, se faz como sobrevivência. Mas mais do que isso, a prática é aquilo que nós demonstramos na realidade, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós esperamos em Deus. Então, na verdade, a necessidade disso que Tiago, que é uma carta muito interessante que nos fala das obras, Eu gosto sempre de pensar em Tiago como um apóstolo e uma mensagem, aliás, na sua carta que ele nos provoca. Ele diz assim no capítulo 2, 18: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras.
Mostra-me a tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei minha fé. A necessidade de que realmente as coisas caminhem dessa forma. Mas a Bíblia diz, especialmente no verso 22 que a gente acabou de ler, em que ele fala: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Note, Tiago não está dizendo que os cristãos não devem ser ouvintes, né? Mas que não podem ser somente ouvintes. Isso é claro, queridos. Ele já tinha exortado os seus leitores, a gente pode olhar pelos versículos que lemos desde o versículo 16, já tinha exortado os seus leitores, no próprio capítulo 1 inteirinho aqui, a serem bons ouvintes, né? Quando ele fala, por exemplo, no verso 19, seja pronto para ouvir, não é assim? Ou então, recebei com mansidão a palavra, verso 21, acabamos de ler. A palavra do quê? Da verdade. Verso 18 fala, qual palavra? Da verdade. O evangelho, né? Afinal, ela é bom presente para nós, não é isso? Boa dádiva de Deus para cada um de nós. O verso 17 fala que a palavra é dádiva de Deus. Por ela, a obra da salvação começou em nós, que diz lá, nos gerou por essa palavra. Veja no versículo 18, nos gerou por essa palavra, né? E por ela, na verdade, será concluída, a qual pode salvar. O verso 21 fala claramente isso, diz que a qual é poderosa para salvar a nossa alma, para nos salvar. Então é algo tremendo, né? Ela é a palavra de Deus, que opera em nós o quê? A salvação, como a gente tem dito isso quase em todos os momentos, né? Então, queria que a gente pensasse alguns pontos importantes aqui, pelo menos 3 chaves para você pensar, que não basta ler e ouvir, mas temos que ser operosos praticantes. A primeira coisa, que não faz sentido alguém dizer que vive a vida cristã na prática, se não ouve, né, por exemplo, exposições bíblicas, não ouve a palavra de Deus, não estuda a Bíblia, não lê as Escrituras, não se interessa em ser um aluno, por exemplo, da escola dominical. E quando eu digo aluno, não é o fato de ser só aluno da igreja, mas de ser um aluno, um discípulo da palavra, alguém que está estudando. E quando você está num grupo operativo, como a igreja é um grupo operativo, correto? Um grupo que a sociologia diz que a igreja ou qualquer ajuntamento é um grupo operativo. E quando nós estamos juntos, com certeza, essa palavra é disseminada de maneira coletiva. Então não faz sentido a gente dizer que nós vivemos a vida cristã se nós não nos expomos. Olha só, a exposição bíblica. A Bíblia é exposta a quem? A nós. E nós devemos nos expor a essa palavra. A ideia é essa, as Escrituras, né? Não adianta só nós lermos, mas nos expor a essa Escritura. Então, para que a vida cristã nossa possa, nesse primeiro argumento que eu quero passar para vocês, ela não fará sentido a vida cristã se nós não ouvimos essa exposição e se nós não lemos de fato a palavra de Deus na nossa vida. De acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, só vive a fé cristã na prática quem o quê? Quem está cheio da palavra. É claro isso, né? Ele é muito claro em dizer isso para a gente. Quem está cheio da palavra. Lembra lá de Romanos 10, 17? Eu anotei aqui, ó. A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17. Assim, queridos, a primeira característica de um cristão legítimo é ser um bom ouvinte e leitor da palavra de Deus. Aonde tem sido colocada a leitura da Bíblia no seu tempo de 24 horas que você tem? Antigamente a gente escutava as pessoas definirem o dia da seguinte maneira, né? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para você fazer outras atividades lúdicas, né? Fazer um exercício, se cuidar, fazer compras, fazer outras atividades, ajudar as pessoas, fazer um trabalho de voluntariado. Legal pensar assim, né? Dividir o dia 24 em 3 oportunidades. Dormir, trabalhar e servir, digamos assim, né? Fazer outras atividades. Mas interessante que, se a gente for pensar bem, queridos, como que nós temos trabalhado em algum desse tempo dos 24 horas, o tempo devocional. Eu tenho batido nessa tecla sempre, né? Eu falo sempre uma frase que eu acho que vocês até já decoraram, que não existe, quando eu falo que não existe milagre, é claro que Deus pode fazer qualquer milagre, mas eu digo, não existe milagre do ponto de vista humano, de eu querer crescer na minha fé, sem olhar a palavra de Deus, sem meditar nela, sem absorvê-la e sem eu buscar a presença de Deus em oração. Você pode fazer viagens missionárias, você pode
ser um doador missionário, você pode fazer coisas lindas para o reino de Deus, ajudar pessoas, fazer um trabalho social relevante na cidade, ou na igreja, ou com as pessoas do seu bairro. Maravilha! Mas isso somente não nos leva a realmente termos uma vida cristã relevante, vivenciá-la. Então, a necessidade da palavra de Deus. Então, primeira coisa, a vida cristã só faz sentido quando você se coloca claramente para a exposição bíblica na sua vida e você se expõe a essa palavra, lendo-a e absorvendo. Primeira coisa. Segunda coisa importante que nós vemos aqui quando pensamos que não basta ler e ouvir, mas sermos praticantes, é de que Tiago, ele aqui acrescenta que não devemos ser somente ouvintes, mas ele fala exatamente isso, sermos cumpridores, praticantes dessa palavra. Afinal, gente, vamos pensar, existe o risco oposto também, né? Qual que é o risco oposto? Ouvir pregações, né? Nos reunirmos como igreja, ler a Bíblia, estarmos convivendo, né, digamos, com as coisas de Deus, como a gente fala, mas não viver a vida cristã na prática, apenas numa teoria. E Deus conhece o nosso coração, né? Longe de nós, farisaísmo de todo jeito. Nós queremos viver a realidade daquilo que Deus é e de como Deus nos prepara para viver essa vida aqui enquanto nós não chegamos na eternidade, né? Ouvimos como, por exemplo, ser pronto para ouvir a palavra. O verso 19 vai falar que a gente repete, sermos prontos para ouvir essa palavra. Mas muitas vezes, queridos, nós não damos ouvido, né, a ela, ouvimos apenas de uma maneira tardia para a gente falar e para a gente se irar, que é o que está dizendo lá no verso 19. Nós sejamos tardios para nos irarmos, né, tardios para falarmos e possamos de fato ouvir essa palavra. E muitas vezes a gente faz o que? Ao contrário, né? Nós batemos boca, né? Saímos muitas vezes digamos assim, uma palavra que a gente escuta muito, né? Saímos para desinteligência, né? Alguns falam no português, claro, sair no braço, né? Sairmos na discussão, renhida, e de repente até ressentimentos sobram quando certas coisas são ditas, quando nós não temos a prática dessa palavra, queridos, né? Ouvimos muitas vezes, como diz a Bíblia, sobre refrear a língua. Vocês lembram do versículo 26 aqui? No próprio capítulo 1, vocês lembram? 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É claro, é como se falasse que não vale nada. É mais ou menos isso, né? E nós, muitas vezes, julgamos e criticamos, né? Ouvimos sobre, por exemplo, visitar as viúvas. Verso 27 aqui. O que ele fala qual que é a verdadeira religião, do ponto de vista do homem para Deus? Ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? E a si mesmo guardar-se incontaminado, né? Guardar-se incontaminado, exato, do mundo. Atitudes práticas é o que ele está dizendo aqui. Então, nós devemos, na verdade, irmãos, cultivar algo mais importante. Tiago diz que devemos ser praticantes dessa palavra, porque quem é somente ouvinte está se enganando o quê? A si mesmo. É o verso 22, novamente, nós estamos voltando aqui. E engana o quê? O seu coração. Ele fala, se alguém, né, religioso, julga ser religioso, deixando de refrear a língua, enganando-se, está se enganando a si mesmo, enganando-nos a nós mesmos, queridos. Então acha que é religioso, que está ligado a Deus, mas para Deus, como a gente acabou de dizer, essa religião é nada. É vã, como diz o verso 26. Portanto, a pessoa engana-se a si mesma e ao seu coração, mas certamente não engana a Deus. Então, essa segunda chave está nos dizendo o quê? Que nós precisamos ser realmente operosos praticantes. Claro isso. É a religião que Deus considera, é aquela que se mostra na prática, queridos. É aquela que realmente vai além. Capítulo 2, verso 18, acabei de ler para vocês. Se alguém disser, né, tem tua fé, tu tens fé e eu tenho as obras, e mostra a tua fé sem as obras, você vai poder dizer, e eu com as obras te mostrarei o quê? A minha fé. Aquilo que realmente faço na prática. Algo real, né? Se temos ouvido a palavra, mas não temos praticado o que ouvimos, nós podemos estar nos enganando, queridos. E nós não estamos aqui para pregarmos o engano, para vivermos o engano, muito menos achando que por esse engano, se assim tem sido, que nós vamos ter um encontro com Deus. Não é bem assim.
Por isso, esse segundo argumento, essa segunda chave é uma advertência para nós. Não basta ler e ouvir. Nós precisamos ser cumpridores e ser praticantes dessa palavra. Tiago relaciona esse engano que nós estamos falando com um esquecimento existencial. Interessante, né? Por exemplo, da realidade. Nesse sentido, ele compara o engano, ou aquele que é enganado, com aquele que contempla-se no próprio espelho. Lembra do versículo que fala isso aqui no 23 e 24? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural, se contempla a si mesmo, vai-se, se esquece de como era. É como se nós falássemos assim, imaginar uma palavra da seguinte maneira: temos uma espécie de esquecedor automático embutido. Esquecedor automático embutido. E, portanto, uma tendência ao engano. Afinal, né? A carne é fraca, alguém vai dizer. Lembrando das palavras de Mateus 26, 41. Afinal, a carne é fraca. Nós lembramos, queridos, no domingo à noite, mas esquecemos muitas vezes de tudo que ouvimos na segunda-feira de manhã. Esquecemos de quem realmente somos, né, ao nos deixarmos moldar por outras lentes distorcidas que não seja a palavra de Deus. Por isso, nós temos que vigiar, praticar essa palavra e saber que a vida cristã, ela é real na medida em que eu estou cheio dessa própria palavra. E esses dois entendimentos nos levam para o terceiro e último entendimento e chave, que eu queria que você estivesse pensando comigo. Versículo 25 vai estar falando aqui que somente a prática perseverante nos livra do quê? Desse esquecimento. Vamos repetir aqui, capítulo 1, verso 25, o que ele nos fala, queridos? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Simples assim. Por isso, Tiago encoraja seus leitores a serem bons ouvintes. Atente bem, fique atento. Não dá para você tentar ouvir duas coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, eu tenho extrema dificuldade. Né? Tentar ouvir duas coisas ao mesmo tempo é quase que impossível você fazer alguma coisa tanto para um como para outro. Você pode ter uma noção, mas você não vai saber exatamente aquilo que você tem que fazer porque você não ouviu direito. Então, claramente dizer, seja atento, né? Seja bom ouvinte e também bons praticantes, ou seja, persevere nisso, sendo aqueles que, mais do que só falarem, vão fazer, vão praticar, vão, na verdade, colocar em prática. Eu gosto de um irmão, tem um irmão muito querido que, num passado agora recente, falou uma coisa para mim: pastor, nós precisamos orar e colocar pernas na nossa oração. Pois é. Muitas vezes nós oramos por um propósito de Deus na nossa vida e nós nos esquecemos de nos colocar à disposição do Senhor para nos fazer isso. Você ora para que outros possam ir, para que outros possam fazer, para que outros possam estar ali trabalhando na linha de frente. E nós mesmos, de repente, existe uma chance, uma oportunidade, e nós nos recolhemos apenas a ficarmos observando. É claro que nós precisamos de um colchão de orações, precisamos de pessoas que orem por nós diariamente. Glória a Deus pelos irmãos que oram uns pelos outros, né? Mas mais do que isso, é nós estarmos sendo operosos praticantes, perseverantes nessa realidade. Na verdade, queridos, não é o problema do esquecimento cognitivo, né? Da percepção, de um juízo que fazemos errado das coisas, mas é o esquecimento, muitas vezes, que pode gerar até incredulidade, né? Como se fosse exatamente fruto do pecado. Por isso a necessidade de nós estarmos nos expondo claramente a cada momento à graça do Senhor, né? Por isso que nós lembra da ceia, quando nós nos lembra a própria ceia, que praticar é lembrar em memória de mim. Ou seja, praticar aquilo que nós lembramos e fazendo. E isso é a verdadeira liberdade do engano, queridos. Não é uma palavra que vai modificar, digamos assim, não é uma palavra do mundo que modifica esse pensamento, mas é você estar centrado nessa realidade. Vou repetir esse último versículo que nós lemos na nossa leitura inicial. Versículo 25, se você puder olhar de novo aí comigo, diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, ou seja, no evangelho, né, da salvação, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Opa, tem algo e tem uma promessa para nós no final.
será bem-aventurado naquilo que realizar. Ou seja, com olhos de fé, você verá através da sua vida como alguém que se expõe a essa palavra, sendo não só um leitor, não sendo só alguém que ouve, mas sendo alguém que pratica. Você vai ver a boa mão de Deus na sua vida, em tudo aquilo que você for colocar nas suas mãos. Essa é a conta que sempre vai fechar. Eu gosto de usar essa linguagem, né? A conta sempre vai fechar. Quando você vê a boa mão de Deus, quando você se expõe a Ele, e você se torna não só um filho de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta, praticando a palavra, mas você se coloca como se fosse um parceiro da obra de Deus. Você é um instrumento, um vaso de honra nas mãos do Senhor. Nessa noite, somos chamados, queridos, a sermos não só ouvintes, não sermos somente leitores, mas sermos praticantes dessa palavra, para que realmente Deus possa nos usar de uma forma completa, como só Ele pode fazer. Por isso que nós somos chamados hoje a termos a certeza, queridos, de que o Senhor nos chama para que essa palavra possa fazer toda a diferença na vida das pessoas. Por isso que quando Jesus disse para os seus discípulos no passado, lembra quando naquele milagre dos pães e os peixes? Quando Jesus mesmo disse para ele, dai-lhes vós mesmos de comer a esse povo. O que está implícito aí? Jesus sabia que os seus discípulos, na convivência com ele, ouvindo a sua palavra, vendo a sua prática, eles seriam capazes de realmente, não somente dar o pão físico, mas seriam capazes de compartilhar o pão espiritual que tantos homens precisam para que as suas vidas sejam vidas significativas, vidas transformadas, vidas que sejam redimidas pelo poder do sangue de Jesus. Coloque-se nas mãos de Deus, seja um operoso praticante e certamente os projetos de Deus na sua vida serão cumpridos e certamente você verá a boa mão de Deus sobre cada situação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada, uma semana realmente produtiva e que você aproveite o tempo das suas 24 horas para um tempo devocional com a palavra. Que essa realidade possa visitar a tua vida em todos esses dias da semana. Amém? Prepare-se para a agenda da igreja, terça-feira de oração, participe pelo Meet do Google, venha conosco, tempo de oração, você não precisa se expor, você vai só orar e receber oração, vale a pena, tá bom? Quinta-feira nossa live com o pastor, das 8 até 8h30, 8h40, uma palavra sempre apropriada à necessidade da semana e no final da semana a agenda também, por enquanto, online da nossa igreja. Amém? Um grande abraço, queridos. Nós vamos ser despedidos com a bênção apostólica e em seguida nós ouviremos ou cantaremos, um cântico que foi separado com muito carinho, que você com certeza se lembra com muita saudade. Brilho Celeste. Cantaremos esse hino ao Senhor. Vamos receber a bênção. E agora, queridos e amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor apaixonado de Deus o Pai e as consolações preciosas do Espírito Santo, com a sua unção e dons, seja sobre cada um de nós, hoje, aqui e agora, nesse momento, e até o dia que o Senhor nos chamar. Hoje e sempre, amém e amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Cantemos ao Senhor. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. E vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga.
Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Ei, oh! E brilho celeste, e brilho celeste enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu.